tarde. Hoje nós iremos estudar frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte de um todo. Primeira questão. Hélio, Lúcia e Sandra desenharam figuras iguais. Observe como cada uma as dividiu em partes iguais e pintou uma ou mais partes de azul e complete. Veja, Lúcia, ela desenhou uma figura e ela dividiu em 4 partes. Dessas 4 partes, ela pintou 2. Ou seja, eu leio 2/4. Ela pintou 2/4. O Hélio, ele dividiu a figura em 2, ele desenhou a mesma figura e dividiu em 2 partes, pintando uma parte. Eu leio 1/2. E a Sandra, ela pintou, ela ainda está desenhando aqui, né? Mas a gente pode ver aqui a da Sandra. Ela pintou 4 partes, ela dividiu a figura em 8 partes iguais e pintou 4. Então, eu leio 4/8. Veja aqui embaixo, tem explicando bem detalhado. Hélio dividiu sua figura em 2 partes iguais e pintou uma parte. Hélio pintou 1/2 da figura. Para vocês saber fazer a leitura da fração, basta você contar quantas partes a figura foi dividida, coloca como denominador, coloca embaixo, e quantas partes foram pintadas, eu coloco como numerador. No caso aqui, a figura foi dividida em 2 partes, foi colocado como denominador e foi pintado uma parte e foi colocado como numerador. Então, eu leio 1/2. A figura de Lúcia, ela dividiu em 4 partes iguais. Eu vou colocar o 4 aqui embaixo, que é o denominador. Quantas partes foram pintadas, eu coloco em cima, que é o numerador. No caso, fica aqui 2/4. E a de Sandra, ela dividiu a figura em 8 partes e pintou 4. O 8 vai ficar como denominador e o 4 como numerador, que eu leio 4/8. Para saber se essas frações são equivalentes, vejamos. Essa primeira figura, 1/2, ela representa a metade da figura, né? A parte pintada representa a metade. Nessa segunda figura, que é 2/4, também, se eu juntar essa parte pintada com essa outra parte pintada, vai ficar do mesmo tamanho dessa, vai ficar também a metade. E nessa terceira figura, se eu juntar as 4 partes pintadas, também vai dar a metade da figura pintada. Confirmando aqui o que a definição diz, ó. As frações que representam uma mesma parte de um todo são chamadas frações equivalentes. Então, aqui nós podemos dizer, nesses 3 casos, nessas 3 frações, que elas são equivalentes, porque elas representam a mesma parte de um todo, ou seja, a metade da figura, né? Outra forma de eu saber se a fração é equivalente ou não, basta eu dividir o numerador pelo denominador. Se der o mesmo resultado, é equivalente. Se der resultado diferente, não é. No caso aqui, eu vou dividir 1/2, ó. 1 dividido para 2. 1 dividido para 2 não dá. Eu coloco 0, no quociente e acrescento um 0 no dividendo. Ficou 10 dividido por 2, dá 5. 5 vezes 2 dá 10, para 10, nada. Então, 1/2 dá 0,5, ou seja, a metade da figura. Agora, eu vou dividir 2/4. 2 dividido por 4. Também não dá, coloco 0, e acrescento 0 aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. E agora a outra figura, 4/8. 4 dividido por 8. 4 dividido por 8 não dá, coloco 0, e acrescento um 0 no dividendo. Ficou 40 por 8, dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Então, nós temos aqui 0,5, 0,5 e 0,5. Podemos dizer, confirmar de outra forma, que essas frações são equivalentes. Por quê? Porque representa a mesma parte de um todo.
Vamos aqui só está mostrando aqui os exemplos, né? Essa mesma parte aqui que eu já fiz, só a confirmação como as frações são equivalentes. Vamos para cá para a segunda questão. Recorte as tiras da página 263 e faça o que se pede. Então, você vai lá na página 263 do livro, recorta as tiras. Aqui eu recortei do meu, vocês vão recortar também do de vocês, para facilitar a compreensão. Quantos pedaços de 1/4 da tira são necessários para sobrepor sem falta e sem sobra dos pedaços de 1/2? Olha, 1/2 da tira representa esse tamanho. Quantos pedaços de 1/4 representam 1/2? Veja. Serão necessários, para ser do mesmo tamanho de 1/2, serão necessários 2 pedaços. No item B, quantos pedaços de 1/6 da tira são necessários para sobrepor sem falta, sem sobra, dos pedaços de 1/3? Quantos pedaços de 1/6? Veja, 1/3 é esse tamanho aqui. Quantos pedaços de 1/6 são necessários para ficar desse mesmo tamanho? São necessários quantos pedaços para ficar desse mesmo tamanho? Veja, 2. Também são necessários 2 pedaços. O item C. Pinte com lápis amarelo as frases verdadeiras. Quem não tiver amarelo pode pintar de qualquer cor, viu, gente? 3/6 da tira corresponde a 1/2 da tira. Você vai ver se essa opção é verdadeira ou não. 3/6 da tira corresponde a 1/2 da tira. Vamos ver aqui. Aqui nós temos 1/2, 3/6, 1, 2, 3. Corresponde a 1/2 da tira. No caso, 3/6 da tira corresponde a 1/2. Vamos ver, 1, 2, 3. 3/6 corresponde a 1/2, que é o mesmo tamanho, Essa aqui é verdadeira, você vai pintar. Temos a outra, 2/8 da tira corresponde a 1/4. Vamos a essa aqui de 2/8. Vamos ver aqui, 1, 2. 2/8 corresponde a 1/4. Também é verdadeira, né? Veja, é o mesmo tamanho. 8/10 da tira corresponde a 3/5. 3/5. Vamos ver. 1, 2, 3. 3/5 é desse tamanho, daqui pra cá, é 3/5. E 8/10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/10 é desse tamanho. Corresponde a 3/5? Não, né? 3/5 é esse tamanho e 8/10 é esse tamanho. Então, não, essa aqui é falsa, você não vai pintar. 4/6 da tira corresponde a 2/3. Veja, 2/3 é esse tamanho aqui. 2/3, 1, 2, 2/3, 4/6. Vamos ver quanto é 4/6. 4/6, 1, 2, 3, 4. Então, 2/3 da tira corresponde a 4/6, é verdade. 2/3 dá igual a 4/6. Isso aqui também você pinta, que é verdadeira. As demais, essa aqui você vai criar uma pergunta para ser respondida usando as tiras. Você vai criar outra pergunta que a gente responde usando as tiras. E a terceira, pinte a parte da figura que corresponde a cada fração. Aqui já está representada 3/4. A figura foi dividida em 4 partes e você vai pintar 3. Aqui, 9/12. A figura foi dividida em 12 partes, você vai pintar 9. E aqui, 17/20. A figura foi dividida em 20 partes, você vai pintar 17. Agora, quais dessas frações são equivalentes? Você pode fazer dividindo o numerador pelo denominador, ou então vendo se a quantidade de partes pintadas foram as mesmas.
Escreva uma fração equivalente à fração 17/20. Para você criar uma fração equivalente, basta você multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Por exemplo, eu vou multiplicar aqui por 2. 17 vezes 2 dá tanto, coloca aqui, e 20 vezes 2 dá tanto, coloca aqui. Essa fração que eu criei aqui, ela é equivalente a essa outra fração.